Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma honra muito grande para todos nós, aqui que nos encontramos, na intimidade desta casa abençoada, que nos recebe, abre suas portas de forma fraterna, solidária, e que graças a esse ensejo, nós buscamos sempre ampliar os nossos conhecimentos por necessidade, ampliando também a nossa autoiluminação. E a honra maior para todos nós, por sermos precedidos por essa belíssima obra de arte, Jesus, alegria dos homens. O que não poderia e o que não pode ser diferente. Porque, na verdade, Jesus é para nós toda esta significação. É tudo isso para nós. É tudo que Ele quer para com todos aqueles que Ele abraçou. Da forma como o próprio Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz, porque nos reconheceu e nos envolveu nele, para que pudéssemos ampliar a nossa santificação e tudo voltado em torno dele, Jesus. É um outro dizer, mas a significação é essa, pelo fato do ocorrido. Isso nos leva a crer que não é coisa nova, é coisa muito antiga. Quando Paulo, ele busca trabalhar essa questão, ele, de uma certa forma, é uma questão concomitante também com outra do evangelista João. Lá do capítulo 17, versículo 24, porque o evangelista João, o evangelho dele, ele produziu um evangelho essencialmente espiritual. E quando ele vai dizer que, da seguinte forma, nessa relação, Pai, é bom que onde eu esteja, Jesus, numa intercomunicação com o poder supremo, representando Deus, é bom que onde eu esteja, estejam também comigo aqueles que me deste, para que confiram a minha glória, porque me amastes antes da fundação do mundo. E Paulo, ele faz uma relação desta forma, porque nos recebeu, nos envolveu, e ele vai dizer que antes da fundação do mundo também, fazendo uma corroboração. Então, falar de Jesus e buscar entender Jesus ainda é um grande desafio para nós. E é sem sombra de dúvida também uma coisa muito difícil de a gente trabalhar essa questão, porque envolve uma responsabilidade muito grande. Mas é Ele, Jesus, na condição de mestre dos mestres, médico de almas, que no tempo e no espaço, Ele se prepara para esse grande evento que acontece para conosco aqui na Terra. Então, quando Ele profere essa questão, esses dizeres, nós sabemos que isso está voltado há muito tempo atrás. Entendendo que a nossa Terra, ela tem como idade cerca de 4 bilhões e meio de anos de idade, geologicamente falando, 4 bilhões e meio de anos, e imaginemos que ele é anterior a tudo isso, a anterioridade dele, Jesus, porque o momento em que ele está nos recebendo a cada um de nós, na condição de chefe supremo, condutor supremo do planeta Terra, é o Cristo. E Cristo, nós sabemos que não é apenas, não é sobrenome, nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é uma ordem muito elevada, onde os espíritos de alta superioridade
além das condições de anjos, arcanjos, serafins, querubins, atingem essa hierarquia, atingem essas culminâncias de Cristo, porque é uma ordem crística, e Ele não é o único. Aí então podemos entender e colocar no plural os Cristos, mas para nós, Jesus é esse Cristo que tem uma relação muito profunda e muito estreita para com todos nós, e que não é de agora, nós sabemos que de muito tempo atrás. Por quê? Porque Jesus, quando Ele recebe das mãos do Criador essa oportunidade, esse compromisso de nos guiar no rumo da nossa perfeição, quando o Espírito ele tem que se tornar, e isso é imperativo, tem que se tornar um Espírito puro, sem exceção de nenhum daqueles que Ele abraçou. Porque a humanidade que nós entendemos não é apenas a humanidade que nós compreendemos como a humanidade encarnada. Na condição de imediatistas que somos, a tudo que se refere à humanidade, imediatamente nós trazemos para a questão da humanidade que se encontra encarnada. Mas não é verdade, porque neste momento em que nós estaremos passando aqui em torno de 1 hora mais ou menos, estarão retornando à pátria espiritual milhares e milhões de pessoas, de seres, de irmãos nossos, retornando novamente ao país das origens. Então, mas de forma concomitante também, outras levas de espíritos estão chegando. Então é uma imigração, é uma migração e uma imigração. Porque o emigrar é o fato de ir, seguir, e o imigrar é o fato de retornar e chegar ao seu destino. E segundo Emmanuel, a população da humanidade que Jesus abraçou, ela é em torno, segundo ele, Chico Xavier, de 30 bilhões, em torno de 30 bilhões de almas. Mas isso não se deu após o advento da vinda dele aqui junto de nós. Porque a maioria de nós, quando pensamos e quando buscamos trazer Jesus para uma proximidade maior junto de nós, no campo do entendimento, nós sempre vamos pegá-lo da época e da era em que ele esteve aqui encarnado junto de nós. No tempo em que ele chega para cumprir apenas uma etapa. Mas, na verdade, ele sempre esteve à frente, mesmo antes da fundação do planeta, da fundação do mundo, como se refere, no caso, João, e como se refere Paulo. Aí quando ele escreve aos Efésios, e a gente pode conferir lá no capítulo, lá no primeiro capítulo, no versículo 4, quando ele nos assume a todos nós. A Terra, a nossa casa não estava pronta, o sistema solar estava em elaboração, ainda estava sendo elaborado, estava sendo construído esse pequeno distrito, com relação a essa imensidão cósmica, e nós apenas uma vila, uma cidadelazinha com relação a esse sistema solar, mas não estava pronto. Então a gente começa a entender, e quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, esse livro foi produzido através da psicografia abençoada de Chico Xavier em 1938, mas foi lançado a lume em 1939. Então Emmanuel, nesse livro, ele vai trabalhar todos esses detalhes de uma forma muito profunda e muito simples de entendimento, desde a formação da sua gênese, a gênese da construção da nossa casa, inclusive como consta de forma simbólica na gênese bíblica também, quando do começo, as eras, e até porque na gênese bíblica está lá, no primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia, o sexto dia, mas cada dia, esses dias não correspondem a dias de 24 horas daqueles que nós usamos aqui na Terra, mas são períodos muito longos, de milênios e milênios, cada um desses períodos.
ela própria vai citar, e Emmanuel vem confirmar dos momentos e por todo um processo que ela passa. Porque no começo ela é uma bólide de fogo incandescente, porque ela é um pequenino pedaço do sol, é um pequenino retalho da nossa estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Foi dessa pequena porção que foi possibilitado formar o nosso planeta Terra. Como ele é um fogo ardente, incandescente, da forma como a gente consegue entender, a Terra também no seu começo era uma bólide incandescente, que teve que esperar todo um processo, cujo processo estabelecido pelas leis da natureza, a fim de que pudesse haver o resfriamento da Terra, do exterior para o interior, porque ainda na atualidade a Terra ainda é um fogo vivo no seu interior. Daí, volta e meia, nós vemos, quando ele se manifesta por um lugar mais sensível, os vulcões lançando suas lavas, os seus magmas, ainda, mas naquele tempo ele era um fogo vivo. O período do resfriamento, a fim de que pudesse, num tempo longínquo, estabelecido também nas leis da natureza, poder receber aqui a presença da vida, através dos primeiros micro-organismos, e por aí vai, a presença dos primeiros animais, a formação dos animais, e por aí vem caminhando. Mas a parte interessante é que Jesus está no comando. Emmanuel vai detalhar cada etapa, cada ciclo, e sempre mencionando as legiões do Cristo, os grandes engenheiros cósmicos, sobre o seu comando na elaboração e da construção da casa que nós habitamos hoje. Então, falar do Cristo é uma tarefa, e buscar entendê-lo também é uma tarefa muito difícil, porque ele é muito anterior à formação da própria Terra. Segundo nós sabemos, quando esses espíritos atingem essa escala crística, Deus outorga mundos para serem governados por eles. Daí não existir um único Cristo, milhares, bilhares, do tamanho da necessidade do nosso universo, construído por Deus. Então, a gente vai ver nessa relação o Cristo nos acompanhando. E quando nós falamos assim, pensamos, até cujo tema sugestivo, Jesus, a alegria dos homens, muitos de nós estabelecemos essa alegria aí num período limitado, num período curto, cujo espaço vai até quando da vinda dele até aqui, até nós. Mas nós temos que pensar na anterioridade e antes dele, porque isso aqui tudo já estava habitado. Foi o momento em que possibilitou-se que toda essa humanidade pudesse estar devidamente instalada nos mais variados pontos do planeta, das mais variadas formas, nos mais variados graus de evolução de cada um. Alguns ainda no sentido primitivo, altamente primitivo, outros já numa condição melhorada, mediana, outros mais avançados. Nos recordamos da questão 190 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pronuncia de uma forma inspirada essa questão: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Se referindo a cada um de nós, nos tempos que se perdem, na noite da impossibilidade da nossa recordação. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E a resposta, de uma forma sábia, vem nos dizer o da infância na vida corporal. Ele estabelece uma relação simbólica, como o da infância, pela qual nós passamos aqui na Terra. O da infância na vida corporal. E diz assim: a inteligência apenas desabrocha, e a alma ensaia-se para a vida. Mas esses somos nós. Tudo isso indica que é aquele período que nós estamos saindo da forma puramente instintiva, instinto, para adentrarmos lenta e gradativamente já numa era nova da inteligência,
Como ele diz, a inteligência apenas desabrocha. Mas na medida em que nós caminhamos, então a inteligência ela vai se desenvolvendo, lenta e gradativamente. E para que a inteligência possa se desenvolver em nós, porque a aplicação da inteligência, ela não tem como se dar através das células nervosas, dos neurônios, da mesma forma que os nossos computadores, quando nós falamos em memória, nós lembramos da capacidade dos HDs, cada um tem uma capacidade. Se nós pretendemos ampliar o arquivo dessa memória, nós temos que ampliar a capacidade desse HD do nosso computador. Isso é uma coisa notória. Nós não seríamos diferentes, não tínhamos o mesmo número, a mesma quantidade de células. Então tudo isso veio sendo ampliando lenta e gradativamente. E no momento em que se ampliava a questão da memória, com relação à nossa inteligência, para que melhor ela fosse sendo aplicada, de forma concomitante, começa a desenvolver-se e também, da mesma forma como a inteligência, o estado de consciência. Logo, começamos a perceber que somos alguma coisa, somos alguém, respiro, me movimento. Começamos a perceber isso. E então são fases cíclicas, mas a parte importante disso tudo está naquele que está no comando, que é Jesus. Porque exatamente dessa forma que aconteceu, que acontece e que nos ciclos novos que nos aguardam, que aguardam a humanidade, continuarão acontecendo. Desenvolve-se a inteligência, estado de consciência também de uma forma concomitante, e a partir daí também, em dado tempo, percebemos que nós temos uma coisa muito importante em nós, um dos maiores e melhores atributos, livre-arbítrio. Logo começamos a perceber que nós podemos nos manifestar. E é justamente nesse momento que a nossa manifestação, ela se dá entre fazer o mal e fazer o bem. Mas nós temos o livre-arbítrio. Deus já outorgou isso, que é para que nós conquistássemos com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias condições, a nossa evolução e o lugar onde um dia deveremos chegar. Porque esse realmente é um fatalismo. Não tem como nenhum de nós, daquele que começou lá atrás, saindo do instinto, adentrando a fase da inteligência, desenvolvendo tudo isso, para chegar na condição de espírito puro. Não tem como, porque está na determinação de Deus, está nos desígnios de Deus. E a gente então começa a analisar Jesus, a gente começa a pensar, mas de uma forma muito singela ainda. Não temos uma capacidade devida para reconhecer melhor o que se passou, o que se passa com relação a tudo isso. E Ele nos acompanha. Então, desde os primórdios tempos, Ele permite que aqui na Terra se forme as duas raças fundamentais, que seria a raça negra e a raça amarela. Essas vêm lá muito mais da forma do instinto que vem se desenvolvendo na própria terra, para poder receber futuramente as outras gerações, para receber outras pessoas, outras humanidades. Aí nós temos então o aparecimento da raça adâmica, da raça egípcia, da raça israelita, a indiana, e por aí vem. E elas necessitavam que, primeiramente, como diz Emmanuel, houvesse essas duas formas, já no estado bastante avançado, porque o espírito, de qualquer forma, ele só avança, progride. Então é o momento em que eles, vindo de outros lugares do espaço, mas fazendo parte daqueles a quem ele abraçou, começa a chegar e formar as raças, das quais nós fazemos parte de uma delas,
ou já estivemos em muitas delas, ou em todas elas, porque Emmanuel vai dizer que nós temos registrado em nosso perispírito matéria de todos os continentes, o que significa que a gente já rodou. Mas nesse movimento todo que nós fizemos no passado e que fazemos, sempre sobre uma coordenação de alguém que está no comando, nunca só. Segundo Emmanuel, através de grandes legiões, não eram uma só, eram muitas, de grandes cientistas, de grandes seres especializados nas áreas que a Terra tinha necessidade para esse desenvolvimento. Então eles começaram a perceber, então Jesus, alegria dos homens, mas para os homens da atualidade, começando do ano 1 para cá, do ano cristão, ou de todos os tempos, porque nós não somos outros senão aqueles que já vivemos em outras eras também. Então, com certeza, toda a sua manifestação junto de nós, da humanidade, foi para provocar em nós sempre a alegria, para que nós pudéssemos desenvolver e nos desenvolver aquilo que temos por necessidade, mas de uma forma, num tipo de sentimento diferente, sem a belicosidade, sem as intrigas, sem as aversões, tudo isso criado por nós mesmos. Então, alegria, mas ele é a expressão da alegria, porque ele é o motivador, ele é a causa por qual a alegria possa acontecer aqui junto de nós na Terra. E qual seria o sinônimo de alegria? Qual seria? Porque é um tipo de sentimento, é um tipo de sentimento que nos trabalha espiritualmente. E quando esse extravasamento se dá, nós sorrimos. Não tem nada melhor que sorrir. Os melhores momentos de nossas vidas, agora ou nos tempos recuados, os melhores tempos são aqueles momentos que nós podemos sorrir, porque é uma coisa boa, é um extravasamento muito bom. Então, Jesus é a alegria dos homens em todo o tempo, em todas as eras. E aí então, nós, a questão de uma semana, nós comemoramos então o natalício dele, Jesus. E nós ainda estamos a nos perguntar, será que agimos corretamente com relação a esse ser transcendental? Será que nós agimos corretamente? Porque comemoração é comemoração espiritual. É momento de alegria. Por ele ter vindo até nós, pessoalmente. Porque ele sempre esteve representado em todas as partes do planeta. Ele sempre esteve representado, não estando pessoalmente, mas esteve representado. Em qualquer continente, na Índia, na China, através de Zoroastro, Krishna, Buda, Forri, Lao Tse, não importa. Aqui para nós, através dos profetas, sempre estando representado, colocando na boca dos profetas aquilo, porque os profetas nada mais eram que médiuns, e eram espíritos de alta envergadura, médiuns que tinham um intercâmbio constante com o poder supremo, em cujo poder ele está no comando. Então, aquilo que nós precisávamos ouvir, sempre precisávamos e precisamos, ele sempre, de alguma forma, fez com que chegassem aqui até nós. Então, os profetas nada mais foram que canais, verdadeiros canais de comunicação. Da mesma forma que os outros emissários seus em outras partes do planeta foram canais também de comunicação. Jesus, ele vem falar de uma forma de acordo com aquela que fazemos parte. Nós fazemos parte do mundo ocidental, que é diferente, a cultura é diferente do mundo ocidental. Então, ele esteve representado nesses continentes, mas falando de acordo com a cultura que eles podiam entender. Não da cultura como nós o entendemos, mas o que importa é que ele esteve lá. Se Jesus falava do amar os inimigos, amai os vossos inimigos, o Zendiavesta de Zoroastro já dizia, sede como o sândalo, que perfuma o machado que o corta.
Sândalo é uma árvore perfumada de perfume. Olhemos a analogia, para que a gente perdoe os inimigos, para que perdoemos nossos inimigos, e eles numa outra linguagem, falando da mesma forma que o Cristo, mas de uma forma diferente. Seja como o sândalo, uma árvore pura, perfumada, que perfuma o machado que a corta. O machado está cortando e lacerando, mas ela ainda está perfumando aquele machado, que sai perfumado. Então vejamos, o Cristo esteve presente em todos os lugares do planeta. Então nós nos pomos a pensar ainda, o quanto ficamos devendo numa comemoração mais profunda, mais espiritual, com relação a Ele. E até porque, nessa comemoração, não se tem certeza, ou melhor, tem-se uma certeza que a comemoração entre o dia 24 para o dia 25 de dezembro, ela não é correta. Ela não é correta e é produto de discórdia entre muitos daqueles que são mestres, especialistas, aqueles que têm domínio sobre escrituras, sobre tempo, história, aqueles que têm um certo domínio. Então, porque quando Cristo nasceu, segundo alguma referência, seria no ano 747 da fundação de Roma, quando Roma foi fundada por Rômulo e Remo, 747. Mas estaria correto isso? Mas depois os historiadores, esses grandes cientistas e expertos na área, começaram a entrar em divergência, que não seria nessa data. Uns primando por 3, 4, 5, 6 anos de diferença, e ficou a dúvida. Por quê? Porque havia outros parâmetros também para a comparação. Porque Herodes o Grande, aquele que foi rei lá na Palestina, e até porque ele não foi o único rei, porque ele deixa para a posteridade, para os seus filhos, outros 3 filhos de Herodes. Porque ele era o Herodes o Grande, e seus filhos Herodes, Antipas, Herodes Agripa, Herodes Filipe. E quando Herodes o Grande, ele morre, isso se deu historicamente no ano 750. Então criou-se aí uma confusão. Estaria correto a data da morte de Herodes no ano 750 da fundação de Roma, que era o calendário? Ou estaria correto o data do nascimento do Cristo no ano 747? Então ficou uma coisa incerta, e o que acabou se descobrindo que não, a certeza disso tudo não importa. Porque o que importa é que a humanidade, os cristãos do mundo ocidental, eles elegeram essa data. No século IV, a Igreja Romana, ela elege essa data, porque era uma comemoração já existente, do dia 24 para o dia 25. Era uma comemoração existente, em homenagem a um deus persa, o deus Mitra, nas Saturnálias, em homenagem a Saturno, esse planeta Saturno. E eles faziam isso e distribuíam presentes, inclusive. Eles tinham o hábito de distribuir presentes. Era considerada uma comemoração pagã, mas não tinha nenhum malefício, não se comentava e nem se percebia algum malefício. Então, a Igreja Romana, ela adota então essa comemoração do dia 24 para o dia 25. Mas não importa. Não importa. O que importa é que foi eleito um dia, e nesse dia, todos nós, a humanidade, os cristãos do mundo ocidental, buscamos nos reunir para comemorar, reverenciar. A palavra reverência, que faltou a muito de nós, verdadeiramente falando, reverenciar, verdadeiramente, aquele que é nosso Senhor e Mestre por excelência. Então, vejamos quanta beleza, né? Quanta beleza, quanta coisa nós temos para pensar, para analisar, aprofundar. Daí os estudos serem de muitíssima importância para todos nós. É importante estudar, é importante analisar, aprofundar as nossas sondas, do nosso interesse, das nossas curiosidades, para entender melhor
as coisas. E nós temos tudo isso altamente possibilitado. Só cabe a cada um de nós e o nosso esforço próprio. Então, meus irmãos, vejamos quanta beleza e quanta coisa quando nós nos reportamos a Jesus. Jesus, a alegria dos homens. Mas importante, não tendo completo domínio sobre a data, o importante é que ele chegou. E essa é uma grande verdade. Ele nasce aqui junto de nós, primeiro exemplificando sempre, para que no futuro ele pudesse falar. Ele nasce de uma forma simples, humilde. Poderia ter nascido num rico castelo, numa mansão muito rica, mas para exemplificar a humildade, ele nasce de forma simples também, porque toda a sua pregação, ela estaria embasada em muito nessa questão da humildade, que ele ia desenvolver e como necessidade para todos nós. Então nasce daquela forma simples. E se nós muitas vezes reclamamos dos problemas que temos, das dificuldades, dos tormentos que nos assolam, muitas vezes dos desequilíbrios em nossas vidas, imaginemos ele. Ele não ficou isento, disso. Ele nasce e, segundo narrativas como de Emmanuel, Joana e outros, ele já nasceu aqui praticamente fugindo. A pregação que ele fez, muito curta, de em torno de 3 anos, foi sempre fugindo. Porque ele falava a verdade, ele trazia uma verdade que não batia com as verdades das conveniências daquele povo que ali estava. Não interessava. Porque a proposta do Jesus sempre foi de promover em nós mudanças, reformas para melhor. E aquilo que menos o povo e as pessoas querem naquele tempo e ainda nos dias atuais é trabalhar essa autorreforma. Mudanças de hábitos, na forma de ser, buscando trabalhar mais essa questão espiritual também. Nós temos necessidade da questão material, mas a questão espiritual, ela é primordial para junto de nós. Então ele nasce, nós vamos acompanhar e ver que ele não teve paz e sossego para ficar muito tempo ali onde ele nasceu, ali em Belém, antiga Eufrates. Ele contava com cerca de 10 meses e meio, quando ele recebe a visita dos magos, tido como magos. Mas quem eram esses magos? Esses magos que Mateus vai relatar lá no capítulo 2, ele vai falar dos magos. Tratava-se de sacerdotes iniciados, de altíssima envergadura também, e que já guardavam a vinda do Messias. Eles já tinham essa noção através das comunicações do mundo maior, que não se comunicava só na Palestina, só através daqueles que eram os canais. Ele se comunicou por toda parte. Então esses magos nada mais eram que Melquior, procedente da Arábia, Baltazar, da Pérsia, atual Irã hoje, e Gaspar, da Índia. E a gente acha um fato tão interessante aí que os 3, em distâncias bastante relativas, não eram próximos, os 3 se reúnem. Esses 3 sacerdotes que habitavam templos, mosteiros, sempre nas montanhas, nos montes, em função do isolamento, eles se isolavam do burburinho, do barulho provocado pela humanidade. Então, os 3 se reúnem de uma forma interessante. E a gente fica pensando, porque hoje nós temos internet. Hoje é fácil uma comunicação rápida, mas naquele tempo. E de repente os 3 estão ali na Arábia, junto do Monte Or, num local pequeno ali um lugarejozinho chamado Sela. E os 3
se encontram ali. Como? De que forma? Porque os três estavam captando a vinda do Messias, esse Cristo, promotor da alegria para a humanidade. E eles incorporam então uma caravana de mulas que se dirigia pelas montanhas de Moabe na direção do Mar Salgado. Essa caravana continua lá próximo do Mar Salgado e eles vêm para a Palestina, em Jerusalém, e rastreando até que eles conseguem chegar em Belém. Mas advertido pelo mundo espiritual dos perigos que corria o menino, vejam, o perigo sempre iminente, eles advertiram para que não voltasse pelo mesmo caminho, pegasse um outro caminho e fosse embora. O que provocou a ira de Herodes. Quando se vê enganado, ele manda suas milícias lá matar todos os meninos de 2 anos abaixo, de Belém e arredores. Então, a mesma notícia chega para José. José, dispõe da tua esposa e do menino e fujam para o Egito. E só voltem de lá quando eu ordenar, quando eu avisar. Anjo Gabriel estava trazendo a comunicação. E eles então seguem para o Egito. E de lá então, quando eles voltam, eles vêm na direção de Jerusalém, mas José, muito esperto, advertido novamente, eles vêm na direção de Jerusalém, porque Belém está muito próximo de Jerusalém. E eles, aí, advertido novamente, porque ainda reinava naquele tempo um filho do Herodes o Grande, altamente maligno, e ele também portador de uma maldade muito grande. As pessoas não tinham sossego, então ele vai direto para Nazaré. E ali começa, e ali tem andamento a vida do mestre, que ele tem que se isolar, volta e meia, ele trabalha junto com o pai, um excelente carpinteiro, como coloca Amélia Rodrigues, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, um excelente, um artífice no trabalho, com as ferramentas, mas em dado momento, então, chega o momento de ele ter que pregar, trazer a boa nova para nós, que seria um período de apenas 3 anos. E ele começa, na verdade, ali na sinagoga de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha muito pequena, com cerca de 3.000 habitantes, um povo simples, humilde, mas uma região muito bela, Nazaré. E ele, na primeira vez em que ele está ali para pregar na sinagoga, e como era de costume, era através dos pergaminhos, dos rolos, havia uma mesinha pequena, um servente abria o rolo onde ia ser comentado, e a pessoa, na condição do expositor, que seria ele, Jesus, naquele dia, iria falar sobre aquilo. E naquele momento, então, ele diz, porque ele leu uma passagem de Isaías, e ele diz: hoje cumprem-se em mim essas profecias, e declarando ser ele o Messias. Mas aí as pessoas dizem: mas esse não é o filho de José, o carpinteiro, não tem como irmão, irmã, pulando, ciclano? Então, ele não é aceito de forma alguma. E numa segunda tentativa, quando ele vai pregar na sinagoga, eles o expulsam. E chegam a levar num determinado lugar, numa ribanceira, para jogá-lo ribanceira abaixo. Mas portador de uma força, de uma energia muito grande, ele passa por meio, porque não era a hora dele ainda, ele passa por meio daquelas pessoas, daquela pequena multidão, e se vai. Onde elege Cafarnaum, na Galileia. Nazaré também está na Galileia. Ele elege Cafarnaum como centro das suas pregações. E segundo as narrativas, nós sabemos que em todo lugar em que ele estivesse pregando, porque ele contrariava essencialmente a doutrina dos fariseus, lá do Sinédrio, do tribunal judaico, porque os fariseus nada mais é que um sistema, era a religião predominante, era muito mais um sistema montado, no sentido de seguir Moisés, mas o que não faziam. Em algum momento Jesus disse para eles, na condição dos fariseus, mais relutantes,
quando eles alegavam Moisés, então Jesus lhe falava: mas por que não seguistes então verdadeiramente Moisés? Então era um sistema montado. Se a gente for entender, como da mesma forma como os sistemas continuaram sendo montados. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai falar de sistemas também, dos mais variados sistemas. Então, ele, onde quer que ele estivesse pregando, sempre estava presente, tinha ali a presença de saduceus, fariseus, espiões do Sinédrio, para notar se ele caísse em alguma contradição para pegá-lo. Vários momentos o tentaram para pegá-lo. É lícito pagar o imposto a César. E ele, de forma magistral, trazei-me aqui uma moeda, que era um denário. Aí ele pergunta de quem é aquela esfinge que está do lado da moeda. De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, saiu muito bem. Não foi a única, várias oportunidades. E ele foi, de uma forma muito severa, perseguido. Até que no final não teve como, ele acabou então sendo preso. Preso, condenado de forma injusta e para morrer na cruz. Mas esse é o Jesus. Esse é o Jesus que veio dar um verdadeiro testemunho, o verdadeiro testemunho para todos nós. É a verdadeira alegria, porque tudo muda com ele. E lá na longínqua Galileia, no momento em que ele estava ali junto de Simão Pedro, quando Pedro junto dele lhe diz: Senhor, estás chorando? E ele diz: sim, Simão Pedro, eu estou chorando, mas deve ser de alegria, porque hoje foi o dia da libertação, hoje foi o dia do despertamento para centenas de almas aqui presentes, e tu choras? Sim, Simão, estou chorando de tristeza, porque neste momento eu acompanho Natanael ben Elias, paralítico ele havia curado, que agora estava numa taberna, tomando vinho, e dizendo de si para consigo, dos tempos da paralisia que ele teve, e agora que eu estou são, o mestre me curou, então agora eu pretendo gozar a vida. Então Jesus naquele momento diz: Pedro, é para isto que eu vim ao mundo, o Filho do Homem não é remendão. E ele então apontando para o futuro e dizendo: e porque os homens não me compreendem, então eu enviarei um outro Consolador, cujo Consolador falará coisas novas para a humanidade, que é o Consolador prometido por Jesus, que para nós é a doutrina espírita, porque graças a essa visão, a essa ótica ampliada, nós possamos também entender um pouquinho melhor, embora com dificuldade, esse ser, esse sol, como Joana chega a reverenciar, um astro rei, Cristo solar, para que a gente possa então entender melhor. Eu gostaria, só para finalizar aqui, para trazer alguma contribuição mais, uma passagem de Emmanuel, falando na forma como ele percebe o Cristo. Então nós trazemos aqui no final do programa, é apenas uma página e meia, meus irmãos, mas que ele diz assim, e o tema é Jesus: há no mundo um movimento inédito de armamento e munições. Ponto. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolhem nas zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. E a Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão,
e terrorismo. Gente, nós estamos vivenciando isso hoje. A Europa, o terrorismo. Emmanuel, 1938, ele diz que a Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento, que se veem obrigadas a se armarem também, né? Em face do Moloque, do extremismo. Moloque, um deus pagão que era cultuado antigamente. Onde os valores morais da humanidade? Aí ele entra num detalhe aqui. Como, Emmanuel, em 1938, gente, as igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Olhemos só a profundidade. As igrejas estão amordaçadas, mas foram amordaçadas ou colocaram mordaças? Porque a mordaça é o que impede de falar. É através da mordaça que não se pode dizer o que se tem que se dizer, o que se tem que falar. Então vejamos, as igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença neste barco frágil do homem ignorante, do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças para o mundo. Para o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Aí ele diz aqui a parte importante que a gente queria trazer. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, olhando para isso, no momento em que o mundo se entrega a essas expectativas angustiosas, não é o que a humanidade do momento está vivendo, uma expectativa, a dificuldade, até com relação aos fenômenos naturais da natureza, aliás, os fenômenos naturais, aquilo que nunca foi, ou foi visto numa dimensão menor, tanta coisa. Então ele diz aqui, os espaços mais... E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra, que espaços são esses? Mundo espiritual. Se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados, diz Emmanuel, espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos. Não está falando só para ele, porque está no plural. Ele podia dizer, fala-me, fala-nos, de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste, pela terceira vez, na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. E ele termina dizendo, nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. E ele termina dizendo essa frase. Então, meus queridos irmãos, é a nossa fala singela para esta tarde. Com certeza ficamos muito a dever, porque não temos a devida capacidade, facilidade para entrar na área desse ser tão importante para nossas vidas,
que há uma semana atrás comemoramos o seu natalício, confundindo com outras coisas, com Papai Noel, Jesus confundido com Papai Noel. Papai Noel, que é uma cultura nos trazida aqui pelo século XVIII, pelos portugueses, franceses, italianos, porque era em função de São Nicolau, com relação à Holanda, padroeiro da Holanda, que nesses dias, e que foi bispo lá na Ásia, uma certa parte da Ásia, bispo de Mirna, e que tinham por costume distribuir coisas, até alimentos. Então foi uma prática que trouxeram. E a gente nota nessas comemorações ainda a concorrência. Jesus, Papai Noel. Com todo o respeito, com respeito ao folclore, nenhum problema com relação ao folclore, mas não com a figura ínclita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa fala singela para essa tarde, que possamos, cada um de nós, buscarmos através dos estudos, e é importante que façamos e participemos desses estudos, nas casas espíritas, essencialmente, como esta casa abençoada, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, uma série de grupos de estudos, os mais variados, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, o que se pensar. Então a casa oferece esse ensejo para cada um de nós, nessa participação. E com certeza isso vai nos engrandecer em muito, sem criar nenhum cisma e nenhum problema com aquilo que professamos, porque temos livre-arbítrio, temos a nossa vontade, mas é de suma importância esses estudos para todos nós. Então que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz essa alegria imensa, possa estar profundamente vivenciando e vivendo em nossas almas, em nossos corações. Que as bênçãos e a proteção dele possa estar sempre de uma forma muito forte, poderosa, junto de nós, para que não tenhamos medo, não tenhamos nenhum temor diante das mais variadas dificuldades, porque ele é nosso Senhor, ele é nosso mestre por excelência, e com certeza no tempo e no espaço ele nos aguarda no regaço dos seus braços. Então muito obrigado pelo momento, por nos ouvir, e que a paz dele esteja presente sempre em nossas vidas. Muito obrigado.